Elas estavam em 4, né? Mas, sobretudo na história lá, eram 3 irmãs, a priori, né? Que acolhem uma terceira, não é isso? E quando vocês estavam nas 3 irmãs, eu lembrei das Flor do Puxinanã, que é um poema muito nosso, né? Do Nordeste, a cara, que, não sei se eu lembro assim para dizer de cor, mas ele diz: as Flor do Puxinanã, 3 mulheres, 3 cão de saia, 3 caboclas do outro mundo. Ele diz assim, ele vai falando dessas 3 irmãs, que ele diz: 3 mulheres, 3 cachorros da molesta, eu vi num dia de festa, num lugar Puxinanã. A mais velha delas 3, a mais alta, a mais robusta, mimosa flor do sertão, que o povo chamava Augusta. A segunda é a Guilhermina, com um zóio, que maldição, matava qualquer cristão o zóio dessa menina. O zóio dela parecia 2 estrelas tremendas, se apagando e se acendendo na noite de ventania. A terceira era Maroca, de um corpinho muito mal feito, mas porém tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. 2 cuscuz que, por capricho, quando ela passou por eu, minhas ventas se acendeu com o cheiro vindo do bicho. Eu até me atrapalhava para saber das 3 irmãs que eu vi no Puxinanã qual era que me agradava. Escolhendo a minha cruz para sair deste embaraço, desejei morrer no braço da dona dos 2 cuscuz. Só para lembrar que uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, as Flor do Puxinanã, isso é um exemplo bom, porque ela já é uma recriação das Flores de Jerimataia, que é um outro poema muito antigo, de Zé da Luz, né? Na Paraíba, né? Que também trata disso. 3 mulheres, 3 cão de saia, 3 caboclas do outro mundo, vim na casa do Raimundo, no lugar Jerimataia. A mais bela delas 3, a mais alta, a mais franzina, mimosa flor da campina, que o povo chamava Inês. A segunda é a Zezé. Uns olhares de santo Deus, um olhar daquele seu, e bota no inferno poeta. 2 olhos que parecem ser 2 ladrão numa janela, 2 garrotes numa cancela da cacimba de bebê. A terceira é Mariana, que tem um corpinho mais cheio, de modo que traz no seio 2 mangará de banana. 2 mangará, chega a gente, sonha com a fruta que vem, e o cheiro que a fruta tem quando ela fala se sente. Ai, como a gente se atrapalha, vendo aquelas flores perdidas, naquela casa escondida, no lugar de Jerimataia. Mas se mandasse eu tirar, dentre elas 3, a mais bela, eu queria mesmo aquela, que é a dona do mangará. É a mesma coisa, né? Então, assim, tudo isso leva, eu acho que a ideia é a gente pensar nessas produções que são cheias de referências, né? Quer dizer, a peça, o espetáculo que o Isaac faz com o redemoinho de dança, que se chama Mata Miolo, agora ele vai contar um pouco para nós, mas eu também vi todos nós lá dentro dessa história maravilhosa. Isaac, por favor. Oi, gente, eu estava aqui ouvindo, eu esqueci o nome, Nara, falando, e eu, por coincidência ou não, os 2 trabalhos são um pouco da mesma época. A gente também começou a criação do Mata Miolo por aí em 2021, né? Acho que foi 2021, né, gente? Não lembro. Ou é 2022? Mas a gente começou em 2021, porque em 2021 eu estava lá também, vivendo esse processo como todos nós, o processo da pandemia, e eu estava num outro trabalho, desenvolvendo um outro trabalho solo que se chama Aparições. E eu vinha de um processo de enlutamento, porque no início da pandemia meu pai faleceu, não de Covid, mas ele faleceu no início da pandemia, em junho, e eu vinha nesse processo. E eu venho da cultura popular, eu vivi a cultura popular desde a infância, desde quando eu comecei a frequentar o CCEPLAR, que era um espaço daquela pessoa maravilhosa, Cecília Mendes, a qual pessoa eu tenho, inclusive, uma imensa gratidão, porque foi lá no espaço da professora Cecília Mendes, onde, na minha época de escola, não tínhamos o ensino sequer de educação física. Isso estou falando de quem vem de escola pública, né? Então, eu que venho de escola pública, não tinha sequer educação física, imagina a arte. Então, o meu contato com a arte começou lá no CCEPLAR, que era um espaço, que era a Fundação Centro de Cultura e Educação Permanente, o professor Dr. Lineu Araújo, que é o pai da professora Cecília Mendes, né, se eu não me engano. E lá eu comecei a ter acesso à arte, e a professora Cecília Mendes é também uma grande pesquisadora da cultura popular. Então, não tinha como minha vida artística ser diferente. Pouco tempo depois, a professora Cecília Mendes, quando se tornou secretária de Cultura, criou um grupo que foi o Balé Folclórico de Teresina. E eu, pouco tempo depois, ingressei nesse grupo e passei por lá 12 anos. Então, eu não tinha como fazer
meu trabalho ser diferente. Então, quase tudo que eu faço, apesar de ter me tornado também bailarino de balé, mas a minha raiz mais forte mesmo é a cultura popular, que é isso que eu vivencio desde a infância. Mas nesse processo do Aparições, já tinha um processo do Mata-Miolo ali também, porque eu entendi que eu estava vivendo um processo solo, mas eu gosto de estar o tempo todo acoloiado com muita gente, então eu gosto de estar com gente. Eu sou professor de dança, sempre estou com muita gente ali, e é uma coisa que faz parte de mim. Então eu entendi que o processo que eu estava vivendo no solo, que eu estava começando a compartilhar com as outras pessoas, eu estava tornando o solo um espetáculo em grupo. E aí, é muito comum a gente se sabotar, tipo assim, eu estou fazendo solo, transferir o trabalho do solo para o grupo. E eu resolvi separar. Então, esse trabalho também virou um trabalho que é com um grupo que se chama Mata-Miolo, porque nas minhas experiências com o boi a vida toda, eu acho que todo mundo olha para o boi, olha para o batido, olha para o brincante, mas ninguém olha muito para o miolo, né? Quando a pessoa está debaixo do miolo, a gente enxerga as pernas do miolo. Menino danado que gosta de levantar a saia do boi. A experiência é mais complicada. Pois é. E aí, eu sempre fiquei assim, tinha um olhar muito especial para a figura do miolo. Mas, dentro desse atravessamento, desse processo de enlutamento, eu também vivi uma viagem muito grande, que era de... por algum motivo, eu achei que meu pai, nesse processo de encantamento, estava virando um boi. Então, esse espetáculo... Xingueiro, como é muito conhecido no Brasil, com essa expressão, mas aqui a gente tem lembrança do boi encabojado, né? E aí, por favor, não maltratem os bois. A gente está falando de história, de elementos que a gente encontra, mas não há esse incentivo, né? E não deve ser. A gente precisa pensar, assim como no caso das mulheres, né, que você já bem coloca, a gente conhece a história e, se possível, a gente quer repará-la, né, com todo o direito e respeito que tem. Eu posso ir ali cantar um pouco mais, mas que vocês participem. O Valor de Pi, essa banda, né? Nós temos um grupo de teatro, nós temos um grupo de dança, né? E nós temos um grupo de música. Só que a minha música, a música do Valor de Pi, ela é uma música que quer paquerar com o teatro, ela quer paquerar com a dança. E aí eu estou falando do nosso processo de criação, né? Porque assim, é possível a gente fazer isso. Enquanto músicos, nós temos músicos maravilhosos ali, né? Todos são. Cadê o Davi? Fugiu. O Davi Holanda, que estava na sanfona, que é um garoto super jovem. A Vânia Salles, que toca rabeca, musicista, dona de projeto social, e uma história muito louca. O Marcelo Lippe, o Beto Moreno e o Léo Mesquita do Pífano. Podemos fazer uma de Pífano, por favor? A vocês lá. Só para a gente entrar um pouco, tá, nessa mistura. Eu não quero ficar só em fala, não. Tudo que a gente vai criando é possível integrar a gente. Eu tinha muito medo de fazer uma banda onde eu ficasse lá num palco, como artista, e alguém passivamente lá só olhando. Eu não consigo ver música assim. No mínimo, alguém tem que pegar um pandeiro, pegar um banner desse aqui. Gente, isso aqui quem fez foi a professora Cecília Mendes, que me deu, olha só. Aquela mulher ali que o Cacá falou, não estava combinado. Ela veio de pessoa normal mesmo, assistindo aqui o nosso momento, né? Mas ela influencia todo mundo nesse bom sentido da cultura maravilhosa. Foi ela quem fez isso aqui à mão mesmo, viu? Porque ela é uma artista, ela pinta e borda. É a grande mulher do teatro de bonecos da gente aqui no Piauí, né? Foi aluna da Madre Escobar, né? Lá de Pernambuco. E é uma figura que merece muitas palmas. Cecília Mendes, aquela garota.
abrir meu violão aqui. Bom, só aí vocês agora, eu quero que todo mundo se sinta, nós vamos fazer uma ciranda, tá bom? Porque eu acho que a gente tem aí uma dívida grande com o tempo da pandemia. A dívida que eu falo assim, na pandemia, né, não podia pegar na mão, não podia fazer. E aí, cara, a gente tem que retomar esse tempo de pegar na mão. Então, todo mundo vai levantar. É bom que não se conheçam mesmo. Nós vamos fazer uma grande roda assim, e eu vou puxar a ciranda. Depois a gente continua mais para ver o que isso significa, tá bom? Tudo bem? Vânia, vai lá para frente, ajuda a fazer. Esta cirandeiro, ó, a pedra do teu anel, pois brilha mais que a luz do sol. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel, brilha mais que a luz do sol. Mandei fazer uma casa de farinha, bem levezinha, que o vento possa levar. Passa sol, passa chuva, não passa o vento, só não passa o movimento do cirandeiro a rodar. Você achei bem bonito esse lá. Ciranda da bandeira, vem cá cirandeira, vem cá ciranda. Eu fui à praia do Janga pra ver a ciranda, ver a ciranda. No pé, no beijo amarelo, eu vi a pegar. Não era beijo, não era Iemanjá. A Índia dançando a ciranda no meio do mar. Não era beijo, não era Iemanjá. A Índia dançando a ciranda no meio do mar. Quem me ajuda a cantar aí? Comigo. Eu estava na beira da praia, ouvindo as picadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as picadas das ondas do mar. Esta ciranda que me deu foi que mora na ilha de Itamaracá. Mora na ilha de Itamaracá. Tá bom o pé na mão? A gata tava, o que ficou, e a velha cachoeira, por aqui passou, foi nego de areia, macia poeira, pega a orelha. A gata tava, o que ficou, e a velha cachoeira, passou, foi nego de areia, macia poeira, puxa a gata. Exatamente para isso. Eu queria muito que fosse assim, para poder a gente entender que é sempre possível participar, né? Eu fico
É muito triste quando às vezes há uma passividade na cultura. E aqui no Piauí, partilhando uma coisa ainda com relação à brincadeira popular, que é isso que a gente pesquisa, a nossa primeira notícia de música no Piauí, por incrível que pareça, foi uma proibição. Não acredito. Eu tenho isso uso nas aulas. Que é exatamente um edital, né, da época do então governo do Maranhão, que estava regendo aqui, né, de 1770, no ano da carta desse Garcia, mais ou menos, que dizia assim, que ficava proibido aos negros, mamelucos, ciafusos, né, colocava aquelas divisões lá, das nossas misturas, que ficava proibido portar violas, cacetetes, armas brancas, ou seja, colocou assim a viola, uma vírgula entre... É até muito louco, isso é poético, né? Terrível. E aí ficava proibido, sob pena de 50 açoites diários, dizia até a pena lá, né? No edital, eu tenho isso como documento. Então, assim, um povo que foi proibido de se manifestar, ele vai ter realmente receio de cair na dança, assim. Eu acho isso um processo antropológico muito sério, porque, comparando os nossos nordestes, né? Quando a gente está no Pernambuco, é mais fácil pular no meio da ciranda. Eu percebi isso. Sabe? A Paraíba, sei lá. E aí, eu disse, não, o Piauí tem que ir. Mas eu encontrei essa coisa, uma explicação. Parece, não, vou pagar mico, né? Alguém fica assim, não, eu acho bonito, mas eu não vou entrar não. Ou seja, então, um povo que é proibido, ele custa a sentir liberdade. Eu acho que o nosso país tem isso. Primeiro, na história horrorosa da escravização, que a gente tem muito forte aqui, né? E tem muito forte coisas a refletir, porque essas proibições que eu estou falando, elas continuaram nos tambores. Por exemplo, aqui em Teresina, o tambor de crioula de Teresina, né, existiu demais. Gente, ninguém tem nem notícia oficial, porque eram proibidos. Proibidos assim, tinha que tirar a licença, né, na polícia e tal, e tinha um monte de coisas que impediam. E aí a dona Maria Pereira ia lá, tirava a licença, realizava, né? Ali na pissarra e tal. O nosso povo faz isso. Tem um livro, só para pontuar, uma pesquisa do Ricardo Augusto Pereira, sobre o tambor de crioula no Piauí, né? Que ele chama Poetas do Tambor, maravilhoso, é a dissertação do mestrado dele em História, lá no Rio de Janeiro, né? Sobre esse trabalho aqui. E está em livro, Poetas do Tambor. Então tem os nossos tambozeiros que ainda estão em atividade no interior de Porto, de Miguel Alves, de Nossa Senhora dos Remédios, de Esperantina, das nossas cidades aqui, né, até chegar em Teresina. E tem um doc também, muito bem lembrado. Tem um filme, né, um filme documentário com esse mesmo nome, Poetas do Tambor. Então, assim, a cultura continua, ela foge, ela vai para o outro estado, os nossos indígenas aqui, né, muitos tiveram que sair, senão ia morrer mesmo, porque tinha lá, né, terra limpa, que significava dizer que estava desimpedida, então assim, mas a gente continua, tá bom? Vamos lá, eu não sei se você poderia falar mais da experiência do espetáculo e sobre como é que vocês veem essa coisa hoje da oralidade, por exemplo, que é um negócio que parece que está tão distante da grande mídia, né? Aqueles elementos que a gente pesquisa na cultura popular, parece que eles podem desaparecer se a gente for depender do que está sendo veiculado no nosso cotidiano. Me faça entender falando assim? Porque, assim, para mim, isso é muito caro, é muito rico, toda essa diversidade, precioso. Mas eu fico pensando nos meus aluninhos. Acho que o doutor Leandro tem uma experiência num dia de uma palestra que estava falando sobre o boi do Piauí. Você pode compartilhar com a gente, mestre? Que eu achei muito sério. Pode ser alusão para ele. Olha aquele negócio do boi. Bom dia. Queria só inicialmente parabenizar a experiência maravilhosa de estar tendo aqui. Bom, há uns anos atrás eu escrevi uma história em quadrinhos sobre o Manduladino, nosso índio, da revolta dos tapuias do norte, que Manduladino muitos não conhecem, mas a gente pode dizer que é um zumbi dos índios, né, que ele arregimentou em torno de si várias tribos contra a opressão do colonizador, né? E o Manduladino era piauiense, então eu escrevi uma história em quadrinhos que foi os desenhos do Narciso, um grande artista. E uma vez eu recebi uma
convite de uma professora de uma escola, pedindo que ela pediu que os alunos lessem essa história em quadrinhos, que é uma atitude maravilhosa, né? Compartilhar na escola uma história que é nossa, né? Que hoje é tudo de fora, a gente fica meio... E eu achei muito interessante. E aí ela me chamou para fazer uma roda de conversa com os alunos. Eram alunos de 12 anos, mais ou menos. Acho que sexta, eu não sei, hoje mudou, acho que é sexta série, por aí. Então, a gente conversando lá, e aí eu comecei a falar, olha, a grande economia do Piauí era o gado, existia uma charqueada em Parnaíba que exportava carne para a Europa, porque aqui tinha muito gado. Aí um aluno perguntou, aqui tinha muito gado? A gente não vê muito falar em gado. Eu disse assim, olha, você não lembra daquela musiquinha? O meu boi morreu. Aí ele olhando para mim assim, que será de mim? E ele me olhando, manda buscar outro maninha lá no Piauí. Ele não sabia, ninguém na turma sabia. Isso me causou assim, um impacto na hora, porque assim, uma criança do Rio Grande do Sul, não conhecer essa música, tudo bem. Mas aqui no Piauí, não conhecer essa música, é um sintoma que eu considerei um sintoma grave. Né? E como foi falado aqui, por todos os que estão aqui nesse debate, nessa roda de conversa, cultura é o mesmo radical de culto, é aquilo que a gente cultua, aquilo que a gente coloca num pedestal elevado, é aquilo que a gente se identifica, inclusive espiritualmente, que é a nossa cultura, é aquilo que está no nosso DNA, que nos identifica como brasileiros, nordestinos, piauienses, e isso não pode ser perdido. Eu fiquei realmente impactado, queria compartilhar. Obrigado. E me falou assim, eu achei incrível. Então, eu mais ainda fiquei preocupado quando eu canto boi. Eu nem cantei esse pedacinho, mas eu sempre canto, né? O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra minha lá no Piauí. Ou seja, essa música aí tem para todos os estados. Eu tenho lá em casa um livrinho da década de 40 que diz assim: o meu boi morreu, eu fiquei à toa, manda buscar outro lá nessa lagoa, né? Aí o meu boi morreu, sabe? E eu fiquei maluco, manda buscar outro lá no Pernambuco. Era uma música que foi meio trabalhada para... Foi gravada pelo Xisto Bahia, que era o primeiro cara que estourou, na época que não existia. Então ele gravou com o Piauí, né? Exatamente. Por isso que a música ficou... segundo o Manuel Domingos Neto, ele escreveu que os netos dos vaqueiros me contaram, essa música rodou o Brasil antes de Cidade Maravilhosa, no Rio, né? Cantos Mil, cidade, muito antes de Cidade Maravilhosa. Acho que essa gravação de 1916, maravilhoso. Bom, isso aí que ele está colocando é a nossa preocupação. Essa música ela não tem como ser esquecida, não teria, mas tem. Se a gente não... Ou seja, estou lembrando aqui no Pablo Neruda, tem uma frase que diz assim, né? De tão sabidas, certas coisas não são mais ditas, e por não serem ditas, são esquecidas. Então, é muito sério. Se a gente não tomar a bênção, porque achar que não precisa não, a mamãe já sabe que aí você esquece. Então é preciso cantar o meu boi morreu, e a Rita e tal, o tempo todo, porque inclusive mães para as crianças, né, os pais para as crianças, como a música de Niná, que é onde a gente aprendeu, né? A gente aprendeu muito ela nesse acalentar, tá bom? Eu estava perguntando para você, para ela, né? Você lembra da pergunta ou não? Acho que você tinha falado sobre exatamente um pouco disso, assim, essas coisas estão se perdendo, né? No nosso grupo que vem da oralidade, a gente tem um trabalho muito grande, inclusive com essas brincadeiras populares, mas, queira ou não, a gente também tentou, de certa forma, aproximar um pouco dessa geração nova. Os nossos espetáculos, eles sempre... assim, quando são infantis, de contação de histórias, sempre tem músicas e a gente trabalha muito essas músicas tradicionais, né, valorizando essas, e é muito legal porque é isso, a maioria dos pais lembram, as crianças já não, boca de forno, boca de bolo, mas a galera novinha é mais difícil. Uma das tentativas que a gente teve foi migrar um pouco para o YouTube. Hoje em dia a gente tem um canal chamado Estação Criança, que a gente conta essas histórias lá, histórias populares. A gente vem de um estado onde tem uma grande referência no folclore, que é Câmara Cascudo, um grande estudioso, que tem livros que falam sobre a oralidade, contos tradicionais do Brasil, literatura oral do Brasil. Então, no nosso grupo a gente tenta
principalmente contar as histórias populares, assim, e com essa ligação. Mas a gente, né, tentou ir para o YouTube de alguma maneira para tentar ver se aproximava, mas é sempre difícil, né? Eu acho que a gente realmente vive uma crise geracional, assim. Mas se cada vez mais, enfim, a gente tenta colocar no nosso repertório, de alguma maneira a gente está dando possibilidades, né, para que a pessoa consiga encontrar isso e valorizar cada vez mais, seja as histórias, sejam as benzedeiras, por exemplo, no nosso trabalho, e valorizar isso que é tão rico, né, tão precioso para a nossa cultura. Muito interessante. Bom, eu fiz essa pergunta porque, enquanto professor, eu tenho sempre essa preocupação de como é que eu vou trabalhar isso, né, se aparentemente é tão distante, né, do que eles estão consumindo. Claro que eu não vou desistir, mas eu faço umas oficinas de cordel, na verdade, de contação de história em cordel, e aí crio com as pessoas lá, né, no momento, as estrofes, e aí na hora de cantar essas estrofes, às vezes eu pego um refrão bem atual, que não fala mal de ninguém, né? É difícil, mas dá para encontrar. Aí é onde eu ganho os meninos. Por exemplo, tem uma música da banda Apolo, Apolo, que diz: vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí, para te ver sorrir. É bem bonito essa parte. Aí eu canto isso com eles vêm em coro. Aí na hora da estrofe, né? Vou fazer. A gente faz uma estrofe com a composição deles. Porque na estrofe da música original vai falar de umas coisas que, enfim, a gente escuta demais e talvez não seja interessante ficar repetindo, né? Para dar coro. Eu faço essa malandragem pedagógica para poder estar com eles, mas com muita dificuldade, porque é muito difícil, assim, esse tipo de cultura que a gente trabalha, a gente vender de uma hora para outra, né, para a galera. E eu me preocupo muito com esse universo das crianças, dos adolescentes, porque senão, se a gente não tiver um Isaká, que quando era adolescente foi influenciado pela cultura da Cecília Mendes e que hoje está, né, já sendo autor, ou seja, produzindo, não só reproduzindo. Isso é o que é um processo de criação, né? Então, eu acho, sério, você pensa assim também? O que você disse? Então, eu estava aqui ouvindo vocês falar, inclusive ouvindo ali a fala dele também, e eu estava pensando numa coisa, que às vezes eu acho que, principalmente nós do Nordeste, às vezes existe um movimento da gente deixar de parecer o que a gente é, né? Então, por conta de um movimento muito forte de colonização, as pessoas, a maioria, querem ser mais parecidas com paulistas, com sulistas, com o pessoal. E aqui eu acho que é muito pouco investimento para a gente continuar sendo o que a gente é, né? Que é a nossa cultura, a nossa... Então, eu sou muito feliz, porque eu acho que desde a minha infância, eu falei das minhas experiências com a arte, que começou lá no CCEPLAR, depois quando eu integrei o Balé Folclórico, de Teresina na época. Mas antes disso, quando eu era criança, eu era uma criança de carnaval de rua, porque eu nasci no centro da cidade, e no centro da cidade tinha uma escola de samba, que ainda existe, né, porque a gente está sem carnaval de escola de samba, mas tem uma escola de samba que se chama Sambão, que é aqui da região da Baixa da Égua, que está aqui no centro, perto de uma escola, e eu morava perto da Baixa da Égua, que é também tem uma expressão, né, que é mandar o povo lá para a Baixa da Égua. E eu também vim da cultura de escola de samba, e depois eu trabalhei com comissão de frente nessa escola de samba por 15 anos.